Alô, alô, tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu sigo de quarentena e sigo com a série de conversas remotas que eu tenho feito com pessoas que eu acho que devem ser escutadas com muita urgência nesse momento que a gente tem passado de pandemia. E a minha convidada de hoje é a deputada estadual do Rio de Janeiro, pelo PSOL, Mônica Francisco. Eu acho a Mônica uma pessoa especialmente interessante de receber por três motivos. O primeiro deles é que ela é deputada estadual. A gente tem prestado muita atenção ao governo federal, naturalmente, ao Congresso Nacional, aos governadores, mas talvez pouca atenção às assembleias legislativas. E talvez esses sejam espaços especialmente estratégicos para a gente lidar de maneira mais democrática com essa crise, porque, em tese, os deputados estaduais deveriam estar mais próximos das comunidades e do povo que eles representam. E é nesse sentido que o segundo motivo de ter a Mônica aqui é especialmente importante. Ela representa uma camada da população historicamente subrepresentada, que é o povo das favelas. A Mônica faz questão de falar que ela é favelada, nascida e criada no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, um dos morros mais antigos da cidade, e onde ela ainda mantém pés, mãos e ouvidos atentos para exercer o seu mandato. A gente fala bastante disso, sobre as comunidades mais pobres do Rio e como elas estão se organizando. E o terceiro motivo, que eu acho especialmente importante de tratar, que faz da Mônica uma voz interessante, é que além de favelada e deputada, ela é pastora evangélica. E a gente está vivendo uma hora em que algumas lideranças evangélicas estão protagonizando verdadeiros escândalos de convocatórias de pessoas aos cultos. E é muito interessante escutar a visão da Mônica sobre isso, como evangélica e como uma liderança política evangélica também. Porque eu acho que a análise dela passa muito abaixo do radar de pessoas como eu, por exemplo, que não estão nada próximos de igrejas e comunidades religiosas. Então a análise que ela faz é muito rica e muito importante de ser escutada. A gente fala sobre o governo Witzel, a gente fala sobre as operações policiais que seguem acontecendo nas favelas e sobre vários assuntos que eu vou deixar, naturalmente, a Mônica falar diretamente a vocês. Mônica, muito obrigado pelo seu tempo. Antes de mais nada, eu queria começar falando sobre a Assembleia mesmo. A gente está acompanhando muito o que o Congresso Nacional tem feito e os governadores, mas eu sinto que a gente está prestando muito pouca atenção nos deputados estaduais. E eu estava interessado em ouvir o seu panorama. Como vocês têm trabalhado e qual a sua visão específica do Witzel em função da pandemia no Rio? Ok. Bom, primeiro, boa noite. Obrigada, Bruno. Obrigada por ter me convidado para fazer essa conversa. Eu acho que é muito pertinente a sua observação de que a gente precisa jogar a luz na atuação do parlamento aqui no Estado, né? Acho importante, acho que o parlamento está muito em evidência desde sempre, muito por conta das ações negativas, né? Que todos nós e todas nós sempre denunciamos e evidenciamos na nossa trajetória militante, ou enfim, né, do que a gente entende da crítica necessária a ser feita em relação ao poder, né, principalmente aqui no Estado, que nos trouxe a esse contexto, inclusive, de calamidade econômica. Uhum. Então, acho importante jogar luz no Parlamento do Estado, porque é preciso que a população, primeiro, de uma forma muito didática, entenda qual é a função do parlamento, né, no Estado, que é monitorar a ação do executivo, que é fazer a proposição de leis, que é atuar, né, como um poder moderador, é ter essa relação com a população, né, de uma escuta, mas uma escuta dialógica. Não é à toa que a gente estimula que a população ocupe as galerias, embora esse não seja o desejo de todo o parlamento, mas a gente entende como é importante a ocupação dos espaços pela população, infelizmente, né? Nem sempre dá. Então, acho importante você fazer essa provocação
e ter essa capacidade, essa sensibilidade de entender, num momento como esse, a importância de lançar luz sobre a atuação do parlamento aqui no Estado. Bom, como eu disse, né, uma das ações do Legislativo, do Parlamento aqui no Estado, é monitorar as ações do Estado. A gente está pouco mais de 20 dias, vamos dizer assim, atuando de uma forma muito atípica no parlamento aqui no Estado do Rio de Janeiro, e agora quase todo os parlamentos no Brasil, as casas, né, legislativas e parte dos executivos trabalhando com contingenciamentos. Remotamente, então, né? Remotamente. Trabalhando remotamente. Nós aqui no Parlamento do Estado fazemos uma sessão plenária presencial toda quarta-feira, né? E nós entendemos a importância de manter o parlamento aberto para defender o Estado democrático de direito, no momento em que tanta gente fala em ditadura, tem tantas conversas atravessadas nesse sentido. Manter o parlamento aberto nesse momento é fundamental como exercício democrático. Segundo, é um instrumento de escuta da população. É fundamental que os parlamentares e as parlamentares estejam presentes e com facilidade de acesso da população. Então, o parlamento vem funcionando nesse sentido muito positivamente, a ação do legislativo aqui no Rio, trabalhando esses 20 dias em comum acordo de manter o parlamento aberto, de que toda a produção legislativa, né, na produção de projetos de lei para o enfrentamento dos impactos produzidos pelo coronavírus, né, sejam votados, sejam produzidos, votados com a maior rapidez possível. A gente teve aprovado na semana passada, por exemplo, o projeto que prevê, né, a proibição de corte de energia, de gás e de água por parte das concessionárias, de que a possibilidade de se pagar depois, né, as contas que ficarem inadimplentes enquanto durar a pandemia, elas podem posteriormente serem parceladas. Um acordo do parlamento, né, em que todos os projetos votados nesse período sejam de autoria de todos os deputados e deputadas, né, independente de quem fez a proposição da lei, ele fosse um projeto coletivo. Já são mais de 200 projetos, né, entre mais de 200 projetos emergenciais. Exatamente. Interessante saber. Exatamente. Projetos que, né, foram produzidos, que já foram apresentados, alguns já sancionados pelo governo do Estado, outros ainda em processo de passar pelas comissões para serem aprovados, né? Por exemplo, eu sou presidenta da Comissão do Trabalho, também sou membro da Comissão de Saúde, e a Comissão de Saúde da Alerj compõe o Comitê de Monitoramento das ações da Secretaria de Saúde no combate ao coronavírus. E essas comissões, sou da Comissão de Constituição e Justiça, então a gente vem fazendo reuniões extraordinárias, de forma remota, com horário mais extenso, para aprovar todos os projetos, para que eles sejam votados logo em plenário, para que venham atender a emergência do momento. Então, nesse sentido, o parlamento vem atuando, posso dizer, de maneira impecável. Há uma convergência de todos os partidos, todas as bancadas, em produzir ações, projetos que diminuam o impacto. Outra ação importante, Bruno, a Casa repassou ao governo do Estado 100 milhões de reais para que fosse dividido pelos 92 municípios, sendo que, né, fosse dividido de maneira a que os municípios menores recebam mais estrutura
para comprar teste, para fazer ações emergenciais no sentido, né, de prover alimento para as pessoas que estão mais necessitadas. Enfim, então, vem acontecendo ações muito positivas. Então, é importante que a população saiba. As comissões vêm atuando muito, a Comissão de Educação, por exemplo, né, monitorando o processo de educação à distância, por exemplo. Né, nós somos contrários a muitas ações desse decreto da Secretaria de Educação, por exemplo, porque muitos alunos que moram nas periferias, nas favelas, em muitos lugares de difícil acesso, não vão conseguir porque não tem acesso à internet, porque não tem computador, não vão conseguir acompanhar as aulas. Então, são momentos importantes que a gente não pode deixar correr solto. Agora, respondendo em relação à ação do governo Witzel nesse momento, eu posso destacar a celeridade e a responsabilidade, porque mesmo sendo oposição, e nós sabemos, é sabido de todos, qual é a posição do PSOL em relação ao governo do Estado, né? As ações, por exemplo, na segurança pública. Né? Nós temos uma crítica ferrenha de que, nesse momento, por exemplo, hoje, deixou de ser feita a distribuição de cestas básicas para pessoas altamente necessitadas na Cidade de Deus, porque houve uma operação do BOP. Eles seguem com operação. Eles seguem com operação. Isso não foi... Então, a gente quer saber do governo como, por exemplo, os agentes de saúde, os agentes comunitários de saúde, as médicas da saúde da família e os médicos de saúde da família vão atuar dentro da favela, fazendo uma busca ativa da população idosa que está dentro de casa sozinha, que precisa ser vacinada, que precisa ser atendida, se não pode ter circulação na favela porque tem caveirão, porque tem tiroteio. Claro. Então, se por um lado, né, a Secretaria de Saúde, a própria atuação do governador vem sendo muito positiva, né, em chamar os poderes do Estado, Tribunal de Justiça, a Defensoria, o Ministério Público, a Alerj, para compor o gabinete de crise, para pensar ações. Ao mesmo tempo, esse mesmo governo segue mantendo as operações policiais, segue mantendo os tiroteios. E ficou comprovado 93% das ações de tiros, de tiroteios e de confrontos partiram da polícia. Então, assim, não é que não se combata os excessos, as ações de violência, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma favela que está mobilizada. Antes de conversar com você, eu fiz uma live com o J. Marques, da Cidade de Deus. Estava lá a Deise Tigrona acompanhando, todo mundo da Cidade de Deus. A gente tem articulado com uma série de coletivos de favela, né? Para quem não sabe, eu sou oriunda de favela. Eu ia te perguntar disso, isso eu ia perguntar muito, porque assim, o país, a gente sabe... Tô falando pra caramba, né, Bruno? Não, mas é para você falar mesmo. É que eu exatamente ia pedir para você fazer esse comentário, porque assim, a gente vive num país muito desigual, uma população muito pobre, mas o Rio é o exemplo muito paradigmático da exclusão muito territorial, né? É a cidade que define o que é uma favela, é muito o Rio. Eu queria ver a sua visão disso como uma representante, como uma moradora de favela, uma pessoa que veio... Favelada. Pode falar favelada. Não, claro. Não é ruim, não, pode falar. Uma favelada que é deputada estadual e queria saber de você como uma representante mesmo, como você está vendo a auto-organização das favelas numa hora dessa, porque me parece que é uma coisa absolutamente essencial e que a favela já sabe fazer isso há décadas, né? Eu vou, Bruno, fazer minhas as palavras do Jota. Antes de bater esse papo contigo, eu estava fazendo uma live com o J. Marques lá da CDD, como eu falei.
Justamente foi muito oportuno, porque exatamente no dia em que se tem uma operação policial do BOP na CDD. E estava tudo organizado para ser entregue. Comida, cara. Das 7 da manhã até às 17h40, a hora que a gente estava fazendo a live, estava rolando tiro, Meu sabe? Deus. E assim, tem gente com fome. E é real. E eu vou fazer minhas palavras do Jota, sabe? Isso só mostra toda essa ação de solidariedade. São várias ações, Bruno. É o Nós por Nós contra o coronavírus, né? É o Juntos pelo Complexo, que não tem ajudado só o Complexo do Alemão. Uhum. É o Movimento Caxias na Baixada. É a frente da CDD contra o corona. E outras favelas vêm fazendo o Nós por Nós. Isso evidencia o que é cultural no Brasil. A manutenção de pessoas num lugar de cidadãos de segunda classe, cara. Sabe? Porque num momento como esse, e aí o Jota falou uma coisa que me tocou muito, porque toca mais, porque a gente sabe que é. A gente tem que pedir comida. Quem mais trabalha, quem mais paga imposto, quem mais sai para fazer a limpeza moral, porque é o cara que a única coisa que pode minimamente justificar a existência dessas pessoas é ter um trampo, é ter um trabalho, é ter um bico, é estar carregando, nem na favela, porque como já aconteceu comigo e com meu marido, você não tem trabalho, não tem um biscate, você fica parado no que a gente chama de pé do morro, porque né, Borel é morro, não é favela plana, fica parado lá embaixo esperando chegar alguém com compra, chegar material de construção para você se oferecer para carregar. Mesmo se você não aguenta, você se oferece para carregar para tu arrumar R$ 20 para comprar um macarrão, um ovo para comer. É essa a realidade. Então, assim, as favelas têm se organizado. E a juventude da favela tem os coletivos de mídia, os coletivos de funk, os slams, a galera que faz roda de rima, tem se organizado para poder socorrer os idosos e tem se colocado em risco. Muito risco. Estão na rua arrecadando, pedindo. Então, é humilhante essa população que trabalha, que construiu, que está na base dessa pirâmide, que continua pesada, tem que pedir comida, cara. Só todo sabe? Campeonato, né? Então, assim, estar no parlamento me possibilita pensar, não só a mim, mas as outras companheiras que também são oriundas de favela, pensar a produção da nossa política, da produção legislativa, fazer um projeto de lei que pense na empregada doméstica, como a gente vem recebendo de denúncias na Comissão do Trabalho, que está sendo obrigada a trabalhar de manhã até 9, 10 horas da noite, com pessoas que estão isoladas com suspeita de coronavírus. E não é só aquele caso do casal de velhinho de Ipanema, não, são outros casos. Claro, a gente escuta então, assim, aí você vai dizer, são obrigados, mas ninguém vai obrigar. Sabe o que obriga? O medo. Medo de ficar desempregado. Dizer assim, se você não quiser, tem outras pessoas que vão querer, e vão querer mesmo. Claro, tem fila de gente precisando, né? É difícil. Então, assim, a gente vai com isso tudo mostrando muita solidariedade, muita empatia entre os pares e nenhum tipo de empatia por parte do poder instituído, que olhando para a ação do governo federal, que não é o tema da nossa conversa, é o parlamento aqui do Estado. Mas fica super à vontade para fazer o comentário. Não, assim, fica super à vontade. Mas não dá para falar, porque, por exemplo, a gente tem um Estado do Rio de Janeiro que precisa de um aporte do governo federal. A gente está em regime de recuperação fiscal, a gente está em calamidade pública, a gente não tem dinheiro. Então, assim, a gente precisa, como todos os estados e como todos os municípios, consequentemente, do auxílio dessa mão forte do governo federal, que se recusa, que dificulta ao máximo pagar R$ 600. Hoje já são dia 3.
as pessoas estão com fome. Então, assim, a nossa atuação no parlamento, vindo do Borel, sendo favelada, e eu gosto muito de deixar a título de informação, o Borel é uma das primeiras favelas aqui do Rio de Janeiro, tem quase 2 milhões de pessoas vivendo no que se chama oficialmente, né, de aglomerados subnormais, que estão ainda esse termo é Olha essa usado, palavra, né? Que loucura. aglomerados subnormais, Nossa. que estão em zonas de especial interesse social e que são áreas de especial interesse social. E que, por isso, carecem de políticas públicas mais efetivas, mais recorrentes, para que se sane a dívida que o país tem. Então, assim, eu venho do Borel, que é uma favela que começa a nascer no final da década de 20, mas que se estabelece na década de 30, de 1930, do século 20, e que tem uma história muito próxima à organização dos trabalhadores e trabalhadoras, e nasce a União dos Trabalhadores Favelados do Borel, atrelada à luta do Partido Comunista. A gente tem um livro que se chama As Lutas do Povo do Borel, do Manuel Gomes, que é prefaciado pelo Luiz Carlos Prestes. E é um lugar onde a organização da classe trabalhadora, né, que entendia que você precisava ter moradia, trabalho. Então, é desse lugar que eu venho, né? E que faz a minha luta, ainda sem entender muito, começar justamente ligada à questão da habitação, da moradia adequada, de ter água. Eu já fiquei 1 ano sem água, Bruno. Você imagina ficar 1 ano sem água? Pensa, o que você faria 1 ano sem água? É difícil de imaginar, mas eu fiquei 1 ano sem água. E aí você pega água no Rio, né? Rio Maracanã, quem conhece a Tijuca, quem conhece Borel, no Rio Maracanã, né? Tem um cano da SEDAI enorme que passa lá. A gente descia dentro do rio para pegar água, né? 1 ano com água, 1 ano sem água, 1 ano. Aí você ter que sujeitar o seu corpo a não fazer as suas necessidades, controlar-se, porque você não tem água toda hora. Isso não é uma coisa que só aconteceu comigo, não. Eu estou te dando um exemplo porque comigo aconteceu. Mas isso ainda acontece, entende? E é nessa população que eles estão demandando que tome um monte de cuidado. De isolamento, de lavar a mão, né? A gente sabe. Muito... E o governo federal impõe para a gente, como moeda de troca de auxílio, a privatização da SEDAI. Uma SEDAI que até antes da pandemia, a gente estava bebendo água com fezes. Água com cocô. Eu estava aí no Rio no começo do ano, a água estava bem esquisita. Né? Então, Bruno, assim, hoje as favelas evidenciam o que sempre aconteceu. Que se depende muito mais da solidariedade dos aliados e aliadas externos a ela e da força da organização comunitária e dos movimentos e das ações moleculares que acontecem ali. E falando nisso, Mônica, me desculpa te interromper, mas é uma coisa que eu acho super importante de colocar, que eu não queria deixar passar. Você também tem uma outra característica, uma outra lado biográfico que eu acho super relevante nessa conversa, que você também é pastora evangélica. E as igrejas, a gente sabe disso, tem um papel muito fundamental no amálgama social das favelas, né, do Rio e em todo o país. E a gente está, ao mesmo tempo, vendo o papel absolutamente criminoso de alguns líderes evangélicos que estão em negação e convocando cultos para a semana que vem, que vai ser a Semana Santa. E muita gente que não é da comunidade evangélica, que assiste isso de fora, fica muito chocado de ver a força retórica e política
de líderes evangélicos. Eu queria que você falasse um pouco disso e explicar um pouco o que está acontecendo na comunidade evangélica com todas as suas muitas facetas, né? Muitas caras. Bom, tem uma série de atravessamentos nessa relação. Primeiro, só para contextualizar, eu sou evangélica há mais de 30 anos. Uhum. Me converti aos 18 e entreguei minha idade. E eu entendo o que é a relação de profunda confiança com as lideranças. E que o quanto é sensível para essas pessoas ter a sua fé posta à prova. Então, essas pessoas, de maneira criminosa, eu acho que você muito bem, põem à prova e até perversa a fé das pessoas a partir de que, se elas não confiam tanto assim, né, a ponto de ter medo de serem infectadas, então é porque elas realmente não são tão fiéis assim. Então isso é muito delicado para as pessoas que se sentem colocadas à prova. Veja, eu estou falando que são pontos muito sensíveis. Por outro lado, isso tudo é atravessado por um discurso de que esse tipo de pandemia, de situação que a gente está vivendo, não é tão grave assim. Por parte de um poder oficial, a partir da fala do presidente da República, que é alinhado com esses setores. E que evocou, inclusive, ontem e hoje, esses setores para vocalizarem isso ainda mais. E aí você pensa, como as pessoas estão vendo? Será que elas não acreditam? E aí a gente precisa fazer uma contranarrativa onde a própria Bíblia é o elemento, é a nossa ferramenta. E é a nossa arma e munição. Numa linguagem que só quem é deste campo conhece. É dizer, olha, sim, a gente tem fé, a gente acredita, né? A gente tem fé que não vai acontecer, ou que se acontecer, né, a gente vai ser curado, porque nós acreditamos na cura divina, como muitas outras vertentes religiosas, mas a Bíblia também diz que Deus não deve ser provado. Então, a gente vai tentando, enquanto lideranças religiosas, eu digo a gente, não só eu, tentando publicizar isso e conversar com as pessoas da gravidade desse processo. Agora, é inegável a força do discurso dessas figuras, mas que também, para alguns, vai ficando muito evidente o seu processo altamente egoísta, e não dá para falar com esse contingente de que é criminoso esse discurso. Não, você tem que ir na mesma disputa narrativa que a gente fez, por exemplo, em relação ao Bolsonaro, dizer, nossa, se Deus é amor, Deus é vida, como Deus pode aprovar alguém ter arma para matar outra pessoa? Então você traz esse elemento, porque a gente está falando de uma massa que não é escolarizada, não só, mas a grande massa que não é escolarizada, que tem dificuldade de interpretar e que só tem nesses espaços, Bruno, só tem nesses espaços a sua sociabilidade, a sua possibilidade de acessar, inclusive, comida. Né? Seja lá no projeto assistencial que todas as igrejas têm, da cesta do amor, da campanha do quilo, né? da irmã lá que sabe quais são as famílias que têm necessidade. Então, ir à igreja também passa a ter a possibilidade de acessar comida. Uma rede de proteção, né? Uma rede mesmo de proteção, de acolhimento, né? De amigos, de gente que ajuda, né? Claro. Então, para além do discurso
que sai, né, daquelas imagens histriônicas, como o Silas Malafaia e tantos outros, há todo um processo subterrâneo que a gente não consegue ver. Eu digo a gente, mas que a grande parte da sociedade não vê, que são essas relações, esses laços afetivos que são muito mais fortes do que só dizer que não vai fechar a igreja. Porque, veja, se construiu no imaginário dessa população, e eu posso te dizer isso com muita propriedade e experiência, um temor de que o Estado pudesse fechar as igrejas. Uhum. Ou por discursos mais contundentes de alguma liderança religiosa e que não agradasse a um grupo político ou outro, né? Principalmente na pauta da moral e dos costumes. Então, sempre há aquela mensagem inconsciente subliminar dita há muitos anos. Olha, porque fechar as igrejas, e as pessoas temem. Ué, se fechar a igreja agora, eles podem fechar as igrejas. Entendi. Então, e se fechar a igreja? Como é que vai ficar você que foi curado, você que está orando pelo seu filho, você que está pedindo a Deus pelo seu irmão que está lá internado, está preso? Quem vai fazer visita no presídio? Se fecha. Então, vai gerando é um nível de discurso e de convencimento que está para além do que se pode explicar numa conversa nesse momento. Claro. São várias nuances. Agora, é preciso saber que a gente não pode generalizar. Tem muita gente que está lá e que não compactua com isso, não. Sei disso. Né? Pode até não falar, pode até não aparecer, mas as pessoas sabem, né? Elas conseguem compreender. Então, cabe a nós, né, que estamos aí nessa categoria de pastores e pastoras antifundamentalistas, que, na verdade, o povo não sabe nem o que é isso. Real. O povo quer ir para a sua oração, o povo quer ir para o círculo de oração, o povo quer ir buscar o Espírito Santo, o povo quer ir para a igreja para ser orado, para receber a armadura de Deus, para não ser contaminado. O povo não sabe nem o que é fundamentalismo. Mas a gente que é colocado nessa categoria de pastor, pastora, antifundamentalista, a gente tem uma tarefa muito dura, muito árdua, não é fácil, tá? De disputar essa narrativa e dizer, olha, não coloque Deus à prova. E é a arma que a gente tem, sem trocadilho, né? E a munição que a gente tem. É a própria Bíblia. E usá-la. Porque não adianta dizer, são fundamentalistas, são criminosos. Não adianta. É dizer, olha, não coloque Deus à prova. Jesus, quando foi ser preso, quando foram prender Jesus, não era o momento, ele fugiu, né? Ele sentiu dor, sentiu medo. Veja lá no Monte das Oliveiras, ele sentiu tanto medo que ele suou sangue, e a ciência explica, né? E a gente vai falando, olha, ele teve uma tensão, um estresse pré-traumático que explodiu lá as veinhas, entendeu? Então, a gente vai tentando, ele também teve medo, chorou, né? Fugiu, trazendo essa humanidade de Jesus para dizer, não existe super-homem, não é assim, não. Né? Então, mas não é tarefa fácil, Bruno, não é mesmo. E aí é ação forte do Estado, do Ministério Público, no nosso caso aqui, em não permitir que se abra. Hoje tem uma série de ferramentas, e essas grandes lideranças têm mecanismos, tem rede de televisão, tem rede de rádios, tem web para acessar a sua membresia, né? E para atender e acolher os mais necessitados, seja para um sepultamento, fazer uma ação de acolhimento espiritual, de aconselhamento, né? Isso pode ser feito remotamente. Pode ser feito remotamente. Então, não há desculpa, entende, para se manter essa aglomeração. Realmente claro. Não há. Mônica,
Queria te agradecer muito pelo seu tempo. Está quase acabando aqui, porque eu tenho um limite. Queria saber se tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita no final, algo que eu não te perguntei, mas um recado que você queira dar. O microfone é Então, seu. assim, é dizer, primeiro te agradecer, foi muito bom, Bruno, obrigada Eu que te agradeço de pela verdade, Mônica. oportunidade Parabéns pelo trabalho. de poder bater esse papo com você, de você abrir esse espaço para a gente. A gente é uma pessoa ocupando um espaço institucional, né? Isso não é o nosso lugar da vida. A gente está só aqui mais esse emprego novo, tentando aprender como é que faz isso, Todos pedindo ajuda nós. de todo mundo e dizendo para você, Bruno, o seguinte: nosso mandato é um mandato coletivo, é de todo mundo, então ocupem o nosso mandato, acessem as nossas redes, diz para a gente o que você acha que a gente precisa fazer nesse momento. A gente não é cabeça iluminada, a gente precisa da tua ajuda para poder, caramba, não pensamos nesse projeto, poxa, faz isso. Se der, a gente fala, se não der, a gente também fala. Então, acessa a gente, entra nas nossas redes, no Instagram, no nosso site, na nossa página do Facebook, Mônica Francisco. Acessa lá, ajuda a gente a construir aí, minimamente esse projeto de sociedade que todo mundo acredita para ser melhor. Pelo menos, se não todo mundo, pelo menos parte dela, que a gente seja menos desigual, menos injusta, que a gente possa vencer junto aí mais esse desafio. Mônica, muito obrigado pelo seu tempo. Mais uma Obrigada a vez. E se você, precisar de alguma prazer. coisa, eu tô por aqui. Tá bom? Se Eu precisar, também, só chamar. é só Muito chamar. obrigada. Obrigado, Mônica. Tchau. Até. Gratidão. Força aí. Obrigada. Tchau, tchau.